Então, bom dia, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Ai, o que eu ia falar? Hoje a preparação é da Laura não, da Alice, então, da Alice, tá? E se o Luan não entrar, aí quem gostaria de fazer o final? Posso fazer. Maria Fernanda? Então tá. Daqui 2 minutinhos a Alice começa, tá? Olha para vocês, ó. Hoje a Adelaide vai dar outro show, tá? Se preparem. Adelaide tá fuderosa, gente. Olha, o Luan entrou. Meu novo ajudante. Luan. Bom dia, Luan. Vamos lá. Bom dia, Calice, minha doceira preferida. A minha doceira. Porque eu tenho muito trabalho, porque não sei o quê. Aí, como ela era a única que fazia para office, foi sobrando nosso pão. Ah, porque você. Bom dia, Luciana. Alice, é com você. Estão me ouvindo? Uhum. Então, Perfeitamente. vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento e nos conectando com o nosso anjo da guarda, a toda espiritualidade amiga e superior, com toda a equipe de Bezerra de Menezes e com o mentor desse trabalho, bem como o nosso patrão espiritual, querido irmão Rodolfo. Agradecemos as equipes de limpeza que fez a higienização em nossos lares e nossos corações. Solicitamos a equipe de segurança que participou do fluídico de proteção em nossas casas, estendendo a toda a vizinhança. Pedimos permissão para iniciarmos a aula de evangelização de hoje, para nossa aprendizagem espiritual.
Assim, e assim vamos nos ligando às esferas mais altas, chegando até nosso querido anjo Ismael, auxiliar de Jesus e responsável pelo Brasil, elevando muito mais as nossas vibrações às esferas mais altas ainda, de amor e ternura materna. Chegamos até nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Junto a ela, rogamos que nos leve até seu Filho amado Jesus. Com ternura, amor e fé, pedimos humildemente a Ele que nos leve de mãos dadas até o Pai. Diante do nosso Pai eterno de poder e bondade, Deus, nos colocamos de joelho em espírito e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso reino, poder e a glória para a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então, hoje a aula é da nossa querida Adelaide, que ela vai dar um show, ela vai falar sobre as nossas qualidades, tá? Então, vamos prestar bem atenção, tá? E lembrando que tudo isso, um conteúdo dado, é relacionado com o anterior. Então, prestem bastante atenção em todos eles, porque de agora em diante, tudo é uma sequência. Nós temos um começo, meio e fim. Então, a gente está tendo uma sequência para vocês não se perderem e para a gente poder trabalhar com vocês de uma maneira mais clara possível, tá bom? Adelaide, é contigo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Então tá bom. Bom dia, gente. Muita paz, muita luz para todos. Que possamos, né, nesse dia de hoje, aprendermos um pouquinho mais com o nosso Mestre Jesus, né? Vamos lá. Como sempre, a gente fica um pouquinho assim ansiosa, mas faz parte da vida. Qualidade. Como cultivá-las? Semana passada, aliás, na última aula, a gente viu sobre os defeitos, né? Os defeitos morais e defeitos físicos e como combatê-los. E a sequência disso provém daquilo que, se já estamos combatendo os nossos vícios, significa que estamos criando dentro de nós virtudes ou qualidades. E agora, como cultivá-las? Como que a gente pode fazer com que isso cresça dentro da gente? Mas para a gente poder entender a qualidade, a gente precisa entender a virtude, né? Que é não é a mesma coisa, mas é o mesmo significado, né? Mas aí tem aqui, a palavra virtude designa excelência ou qualidade. O significado é genérico quando aplicado a tudo que é considerado correto e desejável em relação à moral, à ética, à vida em sociedade, às práticas educacionais, científicas e tecnológicas, assim como a eficácia na execução de uma atividade. Em sentido específico, o conceito se restringe a duas capacidades humanas: conduta moral no bem e habilidade para fazer algo corretamente. Então, assim, quando a gente olha num contexto geral da nossa vida, naquilo que a gente faz aquilo com cuidado, com carinho, a gente entende que estamos empregando a qualidade em cima disso. Quando a gente olha para o nosso coração, para quem somos e o que nós oferecemos, aí a gente começa a olhar as virtudes que temos. E é mais fácil a gente falar sobre os nossos defeitos do que a gente falar sobre as nossas qualidades. Porque às vezes, na verdade, assim, depende muito da condição em que se encontra. Mas às vezes a gente pensa, será que eu estou sendo conivente, certa, com aquilo que eu realmente acredito? Será que eu realmente sou boa o bastante? Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você se coloca em processo de autoconhecimento, que é o que a gente já aprendeu anteriormente também,
a gente começa a perceber que não é fácil a gente falar que somos bons, porque conhecemos alguma coisa que talvez seja não tão boa dentro do nosso coração. Às vezes a gente fala assim, eu sou humilde, mas quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a pensar, até que ponto realmente a humildade está sendo trabalhada em meu coração? A compaixão, o companheirismo, a generosidade, a renúncia, que são qualidades que devem ser trabalhadas, e elas sempre serão trabalhadas. Nós, como espíritas, temos o entendimento de que nessa existência que estamos é a nossa melhor fase, é o nosso melhor, é a nossa melhor existência comparada às existências anteriores. Nossa, mas tenho muita coisa ainda a ser vista. Tem coisas que eu não consigo trabalhar em mim. Eu não sou tão boa assim, mas a questão é o quanto eu pratico, o quanto eu exercito e o quanto eu quero ser melhor, né? Então, se eu busco ser melhor, se eu busco ser bom, se eu tenho um ponto de vista a ser seguido, e aquele é meu objetivo, eu vou fazer o melhor que eu posso para conseguir isso. E tudo isso requer que a gente tenha amor, que a gente ame, né? E Jesus disse isso para a gente, né? Na sua última frase que ele deixou antes de voltar verdadeiramente para a pátria espiritual, foi: amai-vos e instruí-vos, porque a instrução traz para a gente sempre o melhor, e a gente só aprende quando a gente ama. Porque quando a gente começa o aprendizado, mas sem empregar o amor nele, a gente não vê tanto sentido assim, né? E para falar sobre qualidade, eu pensei, refleti, e aí eu fiquei pensando assim, a melhor forma de eu poder explicar é contando um pouquinho de quem sou eu e como que eu cheguei até aqui. Não vou fazer um monólogo gigantesco assim, mas assim, é porque hoje eu sei que se não fosse, talvez, esses estudos que eu tenho dentro do Espiritismo, eu não teria enxergado o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu ainda estou em busca de muita coisa. E, e a vida vai seguindo e a gente vai entendendo. E assim, a doutrina consoladora, por exemplo, ela me trouxe algo maravilhoso, que foi o fato de que tudo que eu tenho hoje é pelo meu merecimento. E se eu tenho algo que precisa ser melhorado, é porque eu mereço passar por aquilo para eu aprender algo, porque tem algo a ser aprendido. Tudo na nossa vida é questão de aprendizado. Agora, para a gente poder entender que aquela lição é boa para a gente tem que olhar com o coração, sempre com o coração. Porque quando a gente olha, às vezes, mais com a razão do que com o coração, a gente pensa que estamos sendo injustiçados, que a justiça não está sendo feita. Mas quando a gente olha com o coração, da forma que Jesus explicou para a gente começa a entender que certas situações acontecem com a gente, acontecem. Mas, mesmo assim, eu vou colocar o amor, vou colocar a dedicação, eu vou colocar o melhor que eu posso. Pode passar, Cília, por favor? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Um ponto importante. Nossa, como será que é ser caridoso? Às vezes a gente coloca a caridade no sentido material, né, de que eu vou ajudar o meu amiguinho, vou tirar de mim. Mas quando eu estou oferecendo para ele algo material, qual o sentimento que eu estou empregando nessa troca, né? Nessa caridade que eu estou oferecendo? Será que eu estou fazendo de bom coração ou será que eu estou fazendo por obrigação? Quando eu faço de bom coração, o sentimento que fica na gente é tão indescritível que você se sente bem, mas tão bem que às vezes a sensação que te traz é que parece que você foi mais ajudado do que a pessoa que você está ajudando. E quando você faz a caridade material por obrigação, porque é obrigado, é necessário ajudar os outros, porque se eu não ajudar os outros, eu não serei ajudado, ou seja, se eu coloco esse processo de troca no meu coração, eu nunca vou enxergar a bondade, o amor e às vezes até mesmo o retorno do agradecimento daquele que eu ajudei, mas sem esperar nada em troca.
E é muito difícil a gente fazer a caridade sem desinteresse nenhum, porque sempre tem algo no nosso coração. Mas quando a gente vai exercitando esse processo da caridade, ela se torna tão normal que parece que tá tudo certo, né? Você faz, alguém chega para você, te elogia, tá tudo certo, alguém chega para você, não te elogia, mas tá tudo certo também, porque o importante foi a ação praticada. E aí você lembra o quanto que Jesus fez isso sem pedir nada para ninguém, sem falar, olha, querido, vai lá, tá tudo certo, mas lembra que fui eu, tá bom? Em momento algum ele falava isso, né? Ele só falava, vá que a tua fé te curou, que a tua fé te salvou. Ou seja, ele enxergava o melhor naquela pessoa, mesmo ela estando numa condição pior, mesmo que ela se encontrasse numa condição pior. E ele veio porque o sentimento, porque a doença que ele falava, aquilo que ele trazia, estava dentro do coração. Porque o físico era fácil de ser curado, mas o interior e o emocional requer muita disciplina, requer muito estudo e requer principalmente muito amor. Quando a gente aprende a se amar do jeito certo, a gostar de quem somos, porque quando a gente olha para a gente e a gente começa a perceber que existe o meu melhor, mas também existe o meu não melhor, eu começo a trabalhar o meu não melhor para ele se tornar melhor também. Só que é uma caminhada. É uma caminhada que requer compreensão, amor, dedicação, requer que às vezes a gente entenda que eu estou num processo de caminhada, assim como o meu amiguinho está também. Por isso que eu não posso julgá-lo, porque talvez em algum momento nas minhas existências anteriores eu passei pelo mesmo caminho que ele passou, por isso não julgar. Às vezes a gente se sente tão completo de soberba, de orgulho, que a gente não enxerga o outro. E aí esse olhar compassivo faz a gente entender melhor a vida. Quando você está do lado de um coleguinha seu, e esse coleguinha precisa de uma palavra amiga, ele não pede para você, mas os olhos pedem. E através do olhar você percebe, e aí você fica assim, poxa vida, ele não vai falar o que ele está sentindo, eu não vou conseguir tirar dele o que ele precisa falar. Mas eu vou oferecer a minha presença, vou oferecer meu carinho, vou elevar uma prece para a espiritualidade pedindo para cuidar do coração dele. Isso já é um ato de caridade, às vezes sem ter conversa nenhuma, mas o sentimento, o entendimento foi dessa forma. Pode passar, Cília, por favor. Segundo Allan Kardec, a virtude é quase doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, então pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de méritos para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a fonte que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. A gente entende, quando a gente olha assim, vamos supor, São Francisco de Assis, e a gente vê o quanto ele era caridoso e para ele era fácil fazer isso. Se a gente for olhar a grandeza dele, a gente vê aquilo com uma dificuldade muito grande. Mas ele começou com o primeiro passo dele. Ele começou olhando de uma forma, talvez com mais carinho, com mais compreensão, e isso vai crescendo. Quando a gente entende que somos espíritos, vivenciando essa vida terrestre, mas que temos bagagens de sentimentos de outras vidas, a gente entende que a gente está exercitando essas bagagens que a gente trouxe. Se estamos aqui, é porque temos que aprender, tem algo para ser aprendido. Se estamos aqui por missão, é porque tem algo a ser ensinado, mas também aprendido. Porque todos aqueles que passaram por aqui ensinaram e aprenderam. Jesus falava isso, o quanto ele aprendeu e o quanto ele ensinou. Ele não chegou aqui e falou, eu vou ensinar a galera e tchau. Não, ele veio trazer o amor dele. Pelo amor que ele sentiu pela gente, é que ele fez tudo o que ele fez. E quando a gente começa a enxergar esse amor dele, a gente consegue entender por que tantas pessoas se dedicaram com muito coração a isso. E se propuseram, mediante a trabalhar os seus defeitos, a melhorar o que o coração pedia. Porque não é fácil a caminhada, não é.
mas ela é meritória. Ela é algo que traz uma alegria no coração. Igual eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho de mim. Quando eu comecei, a primeira vez que eu frequentei uma fraternidade espírita, cheguei lá, aí fiz o tratamento, tudo, e aí veio uma cartinha para mim falando que eu tinha que conhecer mais sobre Jesus Cristo, né? E eu vivia bastante no movimento católico. Aí eu fiquei pensando assim, como assim conhecer mais sobre Jesus Cristo? Eu conheço. Só que aí eu fui entender que, na verdade, eu só conhecia a palavra. Eu não olhava para quem ele foi, o que ele fez, o que ele representou e a mudança que ele trouxe na. E conforme eu fui me intensificando nos estudos, eu fui entendendo a doutrina do Consolador Prometido, eu fui entendendo quem foi Jesus, o que as pessoas à volta dele fizeram por ele, o quanto elas falaram em nome dele. E você olha que as palavras que estão escritas, os ensinos guardados, contêm muito amor, muita dedicação. Paulo é um deles, né, que teve lá o seu momento de raiva, de ira, naquela condição que ele acreditava, mas quando ele se encontrou com Jesus, tudo na vida dele mudou. E aí ele começou a praticar com amor. Só que dentro de nós, a gente percebe que às vezes tem algumas coisas a serem trabalhadas, alguns defeitos que ainda persistem no nosso coração. E a gente requer que trabalhemos com muito afinco. E Paulo fez isso. Então, além dele cuidar do coração dele, ele ainda fazia o melhor por todos aqueles que ele podia. Eu acho fantástica a frase dele quando ele diz que não é ele mais quem vive, mas é Cristo que vive nele. Porque ele se apaixonou tanto por aquilo, que ele tomou aquilo para si de uma forma tão boa, tão completa, que aquilo era tudo para ele. E aí às vezes a gente se pergunta, o que é tudo para mim, na minha vivência? Hoje, por exemplo, vocês estão estudando para terem uma profissão de vocês que vocês vão escolher para o futuro de vocês. Quanto amor vocês vão empregar nessa profissão? Quanto amor vocês vão empregar para aquilo que vocês forem fazer? E para os seus coleguinhas que estão ao lado de vocês, o que vocês vão oferecer de melhor para eles? E para vocês mesmos, o que vocês vão oferecer de melhor para si? Quando a gente faz o melhor para a gente, tudo fica mais fácil da gente entender. Quando a gente pratica realmente todas essas virtudes que nos são oferecidas, né, ou que a gente adquiriu no tempo que a gente foi trabalhando, a gente percebe como não é difícil, também não é fácil, mas requer muito ensinamento. Pode passar, Cília, por favor. Eu acho que esse slide está repetido, mas pode passar. Ah, não está não. A forma como a doutrina caracteriza a virtude e o homem virtuoso está sintetizada na belíssima mensagem do espírito François, Nicolas e Madeleine, constante em O Evangelho segundo o Espiritismo, ditado em Paris em 1863. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desonram e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta na caridade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se opõe, o orgulho. A gente entende que todas as virtudes, elas caminham juntamente com a humildade. Assim, vendo por mim, eu percebo que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu vou inserindo nesse conhecimento, mais eu trabalho no meu coração a humildade. Porque eu entendo que eu não sou detentora do conhecimento. Eu amo estudar. Nossa, se deixar, gente, sei lá, já devo ter lido na minha vida e já, tenho 39 anos de idade, uns 4.000 livros pelo menos, porque na minha adolescência o que eu mais fazia era ler. Porque não tinha celular, não tinha WhatsApp, então eu fazia o quê? Lia um livro atrás do outro. Em um mês eu lia 2 livros, 3 livros, saía, voltava da escola e ficava só na leitura. E era constante. Aquela série Vagalumes, acho que eu li todos, né? De tanto que eu amo ler, porque eu sabia que ler me trazia conhecimento, me fazia entender
pessoas, porque eu entendo que quem escreve o livro, o autor, ele traz informações e muitas das vezes contido no seu coração. Ele não escreve aleatoriamente porque, tipo, ai, que legal, vou escrever. Não. Ele escrevia porque ele queria um sentido, ele queria que mais alguém, além dele, enxergasse o que ele está enxergando. E eu acredito que é assim que foi feito o Livro dos Espíritos, assim que foi tudo isso, porque a espiritualidade pensou, qual que é a melhor forma da gente fazer as pessoas entenderem, se não por aquilo que a gente deixar escrito, para que elas possam cultivar no coração delas. Então, o primeiro livro que eu tive contato foi Paulo e Estevão, mas eu não cheguei a ler ele inteiro. Aí o segundo livro que eu li foi Relatos de uma Católica, que eu pensei comigo, cara, eu sou católica, então vamos lá. Deixa eu ler aqui para entender como que funciona. Nossa, me apaixonei. Aí já fui buscando mais livros e mais livros. Só que somente a leitura não era o suficiente. Eu comecei a perceber através da leitura que eu precisava praticar. Porque quando a gente coloca muito ensinamento, mas a gente não pratica esses ensinamentos, a gente se torna sem sucesso. Porque é muita coisa só para você. Mas as outras pessoas também precisam ouvir. Mas não da necessidade de ouvir, mas porque é bom. Aí, como que a gente coloca todo esse conhecimento que a gente adquire na prática? Convivendo com as pessoas, olhando o coração delas. Na escola, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu sempre fui uma pessoa muito empática. Eu sempre olhava assim para o outro e se o outro quisesse falar comigo, eu estava pronta para ouvir. Só que eu tinha mania mais de falar do que de ouvir. Queria ser eu a conselheira do momento. Aí eu comecei a perceber que não, que as pessoas precisavam somente de desabafar. Muitas das vezes elas não queriam que alguém desse um conselho para elas falando o que está certo e o que está errado. Elas só queriam expor aquilo que estava no coração delas. Aí eu comecei a aprender que se eu ouvisse mais e falasse menos, talvez a própria pessoa conseguisse enxergar onde ela poderia melhorar. E quando ela me perguntasse, eu iria responder para ela, mas eu sempre elevava os meus pensamentos para o céu e perguntava assim, eu pedia para Jesus, falava assim, Jesus, ilumina meu coração para eu não falar nada errado, porque palavra tem peso. Então, o que que eu falo para o outro pode modificar a vida dele para melhor ou não. Depende da forma com que essa palavra sai de minha boca, né? Então, assim, eu fazia isso com o coração, sabe? Apaixonada mesmo, porque eu gosto dessa parte de você ouvir, sabe? Das pessoas saberem que você, poxa vida, você dedicou um tempinho para elas de coração. Não é aquela sensação de tipo, parei ali, mas tem mil coisas para fazer. A pessoa sente que você não está presente, por mais que o seu corpo esteja lá. Quando você não está ali para aquela conversa. Hoje, com a pandemia, a gente não está tendo esse contato com muita gente. Então, onde está sendo o contato maior? Pelo WhatsApp? Pelas videoconferências? A gente não consegue sentir tanto o amor. Então, eu penso muito em cada palavra que eu vou escrever quando alguém fala alguma coisa para mim, porque está indo somente a palavra, o meu sentimento não está indo junto, porque quem for ler não vai ler o sentimento. Então eu escrevo com o máximo de cuidado para que aquelas palavras não machuquem ou a pessoa consiga entender o que eu realmente estou querendo passar para ela. Mas isso é por quê? Porque eu sei o quanto é importante eu me dedicar de coração àquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu ainda não tenho uma profissão pré-formada porque eu fiz várias faculdades e nunca terminei. Que legal. E agora, nesse momento, eu estou fazendo filosofia. Aí, por que eu estou fazendo filosofia? Porque é algo fantástico. E por que eu não pensei nisso antes? Porque eu quis fazer biologia, porque eu quis fazer medicina, porque eu quis fazer recursos humanos. Sempre alguma coisa voltada a estar ajudando alguém. Na minha cabeça era assim, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser caridosa, para que algum dia alguém possa retribuir isso para mim. Mas se eu penso assim, significa que eu não estou exercendo verdadeiramente as virtudes que me foram apresentadas. Então eu comecei a melhorar o meu pensamento. Eu aprendi que a gente não muda, a gente melhora, e através da melhora a gente enxerga a nossa mudança. Então eu comecei a perceber que se eu melhorasse em tudo aquilo que eu comecei a aprender com a doutrina, eu poderia ser um pouquinho melhor. Eu ainda não sou uma melhor pessoa, porque eu estou em construção. A gente sempre está em construção. Enquanto a gente estiver aqui, nesse planeta de provas e expiações e futuro regeneração,
a gente sempre estará em construção. Para o melhor, basta a gente querer. E para a gente querer, a gente tem que se amar. E para a gente se amar, a gente tem que enxergar o melhor que a gente tem na gente e disciplinar esse melhor, entender aquilo que a gente não tem de bom e transformar ele em algo melhor. Porque a transformação, ela vem pelo amor, pela caridade, pela bondade, pela compaixão, que são pontos facultativos da nossa vida. Quando você está andando na rua e tem um cachorrinho machucado, você tem um sentido de compaixão. Eu, por exemplo, eu não posso sair trazendo todos os cachorros aqui para casa porque meu pai briga comigo, né? Mas o meu cachorro que está aqui em casa hoje acha para mim que São Francisco falou assim, ele vai entrar na sua casa, vai ficar e você vai aceitar. Porque ele chegou malzinho, não tinha nem um mês de vida. E aí eu fiquei pensando, eu de verdade, gente, eu peguei o cachorro assim, ó, bem pequenininho, cheio de carrapato, olhei para o céu e falei assim, olha, São Francisco, se for de minha responsabilidade cuidar desse animalzinho, que eu possa cuidar com todo amor e carinho. Eu vou oferecer esse amor e carinho para ele enquanto ele estiver vivo, né? Porque eu achei que ele nem fosse sobreviver. E hoje está aí, com 3 anos, né? Coitado, destruindo minha casa. Mas tá tudo certo, porque vale a pena, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente vê o quanto a gente aprende nas boas ações sem a gente colocar a nossa primeira vontade de retribuição. Eu faço isso com o intuito de ter algo de volta. Não, eu faço isso por amor. Eu amo os animais. Eu amo muito cachorro, gato. Eu não posso ter gato em casa, mas eu posso ter cachorro. Então, eu amo muito cachorro. Então, o que eu posso fazer de melhor? Eu vou cuidar de um. Nossa, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então, o que eu vou fazer de melhor? Eu vou conversar. Eu, por exemplo, eu pela manhã, gente, enquanto eu não tomar um café, eu não sou ninguém. Parece que eu não acordei. Só que aí, eu só vou tomar café quando eu vou trabalhar, quando eu chego no trabalho. Só que até eu chegar no trabalho, tem o percurso do ônibus. E eu sei que quando eu estou no ônibus, eu sem café, eu sou mal-humorada. Mas aí, o que que eu faço? A outra pessoa, quem está no ônibus, que não me conhece, merece receber meu mau humor? Não, fico quieta na minha, coloco minha musiquinha e vou trabalhando no meu consciente. Mas, claro, né, a gente entende que na vida as coisas acontecem nas horas que a gente mais precisa oferecer, né, os nossos sentimentos, naquilo que a gente considera nossas dificuldades. Aí sempre aparece alguém para conversar no ônibus. E aí fazer uma cara, tipo, não quero falar com você porque eu sou mal-humorada, porque a pessoa não merece aquilo, ela não sabe que eu sou assim. Sou eu que tenho que mostrar para ela que, tipo, não vou oferecer algo ruim, vou oferecer algo bom. Então eu converso às vezes, dou uma risada, aquela coisa toda. E quando eu desço do ônibus, eu falo, cara, que legal que aconteceu isso. Agora, se eu tivesse deixado o meu mau humor falar mais alto e continuasse ignorando a pessoa com sucesso do meu lado, eu iria descer do ônibus de uma outra forma, com outro sentimento. Mas isso, gente, não é todos os dias. Eu não sou uma pessoa feliz o tempo todo. Só que eu tento buscar o melhor que eu posso dentro da minha felicidade. E ela está em quê? Em eu trabalhar todas essas virtudes que a gente está aprendendo. É tão gostoso quando você assiste um filme e você tira uma boa lição dele, e aí você pensa, cara, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou tentar ver o quanto isso vai ser legal lá na frente. Só que não é fácil. Eu olho para minha pessoa, por exemplo. Eu, apesar de eu estudar essas coisas todas, eu me considero muito indisciplinada. Porque tem hora que me dá 5 minutos de vontade de ficar no Netflix. E se eu começar a assistir uma série, esquece, porque vou querer assistir ela até madrugada. Agora, pergunta se eu faço isso com os estudos. Quando eu estou lendo um livro para estudo, se eu fico até altas madrugadas lendo o livro, né? A hora que eu me canso, já me dá vontade de deitar. Mas aí eu lembro que se eu não me dedicar àquilo, eu nunca vou saber. E se eu não praticar, eu nunca vou ter o hábito de fazer também. Então, a gente se disciplina para isso, né? Qualidades, virtudes, elas só se tornam um hábito na nossa vida quando a gente pratica elas incessantemente, até o ponto que se torna natural. Aí, quando se torna natural, você faz sem pensar. E aí alguém chega para você e fala assim, nossa, você é tão boa, você é tão fácil, faz tudo bem, não sei o quê. Mas por quê? Por causa disso. Porque a gente tem que ter o hábito de sempre se programar, né? Pode passar, por favor, Ercília. As pessoas virtuosas destacam-se das demais porque não porque são especialmente marcadas
por Deus, mas porque souberam aproveitar as lições da vida e investiram no aprendizado moral e intelectual ao longo das reencarnações e das experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo físico. Encontram-se muito distantes da santidade, entretanto, revelam-se como espíritos que lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Aí você se pergunta, se vocês olharem para a vida de vocês, o que vocês conseguem fazer com facilidade que é algo bom? Eu consigo conversar com os meus amigos, eu consigo deixar uma casa bem arrumada, eu consigo ler. Agora, eu consigo trabalhar isso naquilo que eu não me considero tão bom? Uma coisa que é muito difícil que a gente tem que trabalhar é a humildade, né? Porque às vezes, vamos supor, você estuda para uma prova de matemática. Eu sou péssima em matemática, horrorosa, não sei fazer conta de jeito nenhum. Mas eu tenho que me esforçar, porque senão a gente não passa, né? Mas tem um amigo meu que tem facilidade em matemática. Aí eu vou pedir para ele me ajudar. Ele começa a explicar para mim e eu não entendo. Aí eu já percebo nele que ele já está ficando irritado. Porque, tipo assim, nossa, que burra. Não consegue enxergar. Será que ele está sendo bom para comigo? Eu, por exemplo, eu gosto muito de interpretação de texto. Quando eu vou explicar para alguém sobre a interpretação de texto, e a pessoa fica assim, mas eu não entendi. Aí eu falo, não, tá bom, a gente lê de novo então. Aí eu começo a perceber que dentro do meu coração começa a crescer uma irritação, porque eu falo, como que essa pessoa não entendeu, gente? Mas aí automaticamente já começa a lembrar, mas poxa vida, qual o histórico de vida dela para ela não conseguir entender? Às vezes é uma dificuldade que precisa de uma coisa melhor para ela visualizar. Então, eu vou procurar uma forma, mas eu sei que aqui dentro aconteceu um turbilhão de coisas que me fez parar, pensar, refletir e oferecer o melhor que eu posso. Eu posso estar irritada porque ele não aprendeu? Posso, mas eu não vou oferecer essa irritação para ele. Porque eu também passei por um momento assim na vida. Eu tive que aprender também. Eu não nasci sabendo. Não aprendi, não nasci sendo a interpretadora de texto, né? Eu tive que aprender. E para aprender eu tive que ler. E para ler eu tive que me dedicar a isso e tive que falar, cara, eu gosto de leitura. Porque não tinha Netflix na época. Porque com certeza, se tivesse Netflix na época que eu estudava, estaria assistindo um monte de filme. Mas, graças a Deus, que não existia isso, porque me apaixonei por leitura. E eu gosto muito, muito mesmo. Então é assim, voltando, para a gente poder criar um hábito de tudo aquilo que a gente faz de melhor, a gente precisa sempre lembrar do mais importante, do amor, da caridade, da compaixão e da humildade. Toda vez, quando eu vou fazer as minhas preces no final do dia, eu sempre levo os meus pensamentos e falo assim para Jesus, né, para a espiritualidade, que amanhã eu possa ser melhor do que hoje, porque hoje me faltou muita coisa para ser melhor. Mas que eu possa aprender com o meu dia de hoje. A gente só aprende com aquilo que a gente passa. Se eu não sentir aquilo, eu não posso falar de uma coisa que eu não senti. Um exemplo. Tem um amigo seu que está passando por uma dor muito forte. Um parente veio a falecer. Como que eu vou falar para ele? Ele conviveu com aquele parente da maneira dele. Eu posso oferecer o meu carinho. Eu não posso falar uma coisa que eu não tenho conhecimento, mas eu ofereço o meu amor, eu ofereço a dedicação, eu ofereço as palavras que Jesus me trouxe. Mas eu não posso falar para ele assim, tipo, cara, fica tranquilo porque vai passar. Vai passar, mas com tempo. Mas se eu falar para ele, cara, fica tranquilo, e se ele virar e falar, mas quem disse que eu tô tranquilo agora? Isso. Mas eu posso falar, olha, meu amigo, eu tô aqui, tá? Porque você precisar, se você quiser falar, tô aqui, tá bom? Porque nesses momentos a gente entende que o mais importante é a presença que a gente oferece. Eu passei por uma situação na minha vida muito complicada no passado, que um tio meu, ele teve câncer, né, de boca, e aí a gente cuidou dele, né, aqui em casa, tudo, e ele veio a falecer na minha presença. Eu nunca tinha visto ninguém desencarnar na minha presença. A primeira coisa que eu lembrei foi, nossa, tomara que ele chegue lá no plano espiritual bem, né? Mas aí depois eu fiquei pensando assim, nossa, eu vou ficar pensando nisso? Você fica pensando em um monte de coisa. Até você lembrar que o que você fez de melhor por ele enquanto ele estava aqui? O que você ofereceu de melhor por ele enquanto ele estava aqui? Isso é o que importa. A caminhada no depois é dele para com Deus.
o pensamento que eu tenho sempre nele para que ele possa estar melhor, as preces que eu faço, é uma particularidade minha. Mas e o que eu fiz para que tudo isso ficasse bem? Quando a gente está com a nossa família, o que a gente faz de melhor para que a convivência possa ser melhor? O que eu ofereço de melhor para que a convivência possa ser melhor? Ah, Adelaide, mas você não sabe como é que é as coisas aqui em casa. Realmente eu não sei, mas você sabe. Então, o que você pode fazer de melhor por você? Ah, você não sabe como é que é na escola, mas você sabe. Então, o que é melhor para você fazer por você? Porque é um caminho que a gente faz. E Jesus deixou tudo para gente. Uma das coisas que eu gosto são as bem-aventuranças, né? Que é muito bonito. O Sermão do Monte é muito bonito. As palavras que ele diz para as pessoas com quem ele encontrou são muito bonitas. Eu não tenho o hábito de guardar na minha memória, porque ela é muito fraca, né? As palavras certas que Jesus fala no Evangelho, mas eu guardo o sentimento no meu coração. Eu sempre lembro de alguma coisa em determinado momento que acontece. Quando você está numa situação difícil, sempre vem um pensamento bom e um pensamento ruim, porque sabemos que a espiritualidade sempre nos oferece, nos estimula a pensar melhor. Eu devo me agarrar a qual? Ao sentimento melhor, aquele que vai me deixar muito melhor, que vai me fazer estar bem melhor. Se eu começar a alimentar tudo aquilo que é ruim, eu vou fazer crescer o ruim dentro de mim. Então é tudo questão de escolha. Eu escolho ser melhor. Na minha vida, por exemplo, eu escolhi o que eu não quero que me machuque mais. Então, se eu sei que brigar com meu irmão me machuca, por que eu vou brigar com ele, continuar brigando? Tem coisas que às vezes não vale a pena você dedicar a sentimentos negativos. Tem que construir um sentimento positivo. E a gente constrói isso através das virtudes. E como que a gente trabalha as virtudes no nosso coração? Com muito amor. Sempre. Ah, Adelaide, mas não é fácil. Gente, não é fácil realmente a gente trabalhar o amor. Mas quando ele já está enraizado em nosso coração, parece que tudo se torna mais tranquilo. Aí que a gente entende quando alguém fala para você, nossa, parece que você não passa por problema nenhum. É porque, na verdade, eu prefiro olhar o melhor que Deus está me oferecendo naquele momento em que eu estou naquela situação. Porque a gente tem que ser otimista, né? Não que a gente tenha que ser por obrigação, porque ser otimista eu acho tão legal, porque as adversidades acontecem, mas é você quem vai escolher o sofrimento que você vai passar. Tem situações que acontecem na sua vida que você precisa de dedicação. Às vezes, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade muito grande de abrir meu coração para as pessoas. Eu geralmente falo com mais tranquilidade daquilo que eu já passei depois que eu já entendi. Mas se eu não entendo, eu não consigo falar. Porque eu não sei como que eu vou fazer com que a outra pessoa entenda o que está passando no meu coração. Mas e as outras pessoas? Será que elas passam por isso também? Será que elas têm essa dificuldade? Será que elas têm a facilidade de falar? Porque tem pessoas, às vezes, que eu vejo falar com tanta facilidade que eu fico assim, cara, eu queria ser assim. Tem uma facilidade de falar o que eu estou sentindo, mas tem uma dificuldade enorme. Só que aí, se eu um dia não aprender a trabalhar essa dificuldade, eu nunca vou saber o que falar. Eu vou guardar no meu coração sentimentos que não são necessários guardar. Mas por quê? Porque eu não tenho a força de vontade de tentar fazer isso. Mas são escolhas. Se eu escolhi ser boa, se eu escolhi ser melhor, se eu escolhi que tudo isso que Jesus me trouxe de ensinamento é para o meu bem, eu vou procurar fazer isso. A melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida não é só ficar nos pensamentos, é também na ação. Então, quando eu ajudo alguém, eu sinto. Por isso que a caridade, todas as virtudes que você emprega e ela está contida na caridade, você consegue perceber o quanto isso é diferente, o quanto isso vale a pena você fazer. E às vezes é um pouco cansativo, porque às vezes você quer chegar e falar assim, eu só queria ficar na minha cama dormindo pelo menos por 2 dias. Mas aí sempre acontece alguma coisa para você poder fazer algo diferente. A gente aprende que quando a gente pede para Deus para a gente ter paciência, Ele nos dá oportunidades para que possamos trabalhar a paciência. A paciência não vem sozinha, né? Ela precisa de uma situação para que a gente possa empregar a paciência. E a situação vem, e aí ao invés de você ser paciente, você é impaciente. E aí depois você fala, nossa Deus, você nem me ajudou, hein? Podia ter me ajudado, mas
são 50%. 50% é meu, 50% é de Deus. Então, se eu não fizer meu 50%, que é esse trabalho, como que eu vou enxergar o que ele fez por mim? Quando eu começo a fazer, eu começo a ver o quanto ele faz por mim. Quando eu começo a sentir a presença de Deus, eu percebo o quanto isso é bom. Quando a gente começa a entender que Deus está em todo lugar, principalmente dentro da gente, a gente começa a perceber o templo que nós somos do Espírito e o quanto precisamos trabalhar isso com o coração e respeitar esse templo oferecido para que a gente possa fazer o melhor enquanto estamos aqui encarnados para aprender, porque é uma escola de aprendizado. Vocês têm muito a ensinar para a gente, da mesma forma que a gente tem muito a aprender e a oferecer com esse aprendizado, né? E cada um tem, assim, a particularidade melhor que pode oferecer. Tem a pior também, mas é você que vai escolher o que você quer na sua vida daqui para frente. Como que você quer chegar nas melhores coisas? Como que você quer se sentir bem? Quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, o que foi bom na sua vida? Isso. Ah, beleza, tá tudo certo. O que eu não gostei? Isso. Então eu preciso melhorar isso, isso, isso. E eu não trabalhar mais sentimentos ruins. É sempre olhar com o sentido de sempre buscar algo melhor. Para a gente poder olhar e trabalhar as virtudes que a gente tem que trabalhar, a gente precisa do autoconhecimento, do estudo, do trabalho. A caridade em ação, né, que é você praticar a caridade, ela te traz muito mais ensinamentos do que você ler sobre a vida de alguém. Mas, às vezes, a leitura daquela vida te inspira a você praticar o bem. Eu tenho... eu sou devota, né, de Apóstolo Paulo e Santa Teresinha. Santa Teresinha porque tudo ela fazia com amor. Tudo, 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 tudo. Ela empregava amor em tudo. Ela chegou uma vez, né? Conta-se a história de que ela começou a pensar assim: poxa vida, as pessoas estão presas, mas não tem ninguém para rezar por elas. Então eu vou começar a rezar por elas. Porque ela vivia no convento, então ela fazia isso. Ela pegava o nome da pessoa que estava no jornal e fazia oração para aquela pessoa todos os dias. Ela tinha as informações, às vezes, do crime que tinha lá ocorrido, mas ela fazia sem saber quem era aquela pessoa, sem conhecer, mas ela entendia que aquela pessoa precisava de oração. Aí eu comecei a pensar isso também. Eu falei, poxa vida, a gente tem que fazer as orações por todos aqueles que estão à nossa volta. Mas não só por eles, como por mim também. Mas para eu fazer oração por mim, eu tenho que aprender a fazer oração para os outros. Porque o que eu ofereço para os outros, eu quero para mim. Né? Se eu quero ser melhor para os outros, eu tenho que ser melhor para mim. Jesus ensina para a gente que a gente tem que amar incondicionalmente. Mas enquanto a gente não entende esse incondicional, a gente segue amando. Quando a gente olha para trás em tudo que a gente aprendeu e a gente vê o quanto a gente oferece de melhor para as outras pessoas, é que a gente entende esse amor que Jesus ofereceu para a gente. Esse olhar caridoso. Tem um livro de Chico, que é o Boa Nova, que tem várias histórias, né, sobre a convivência dele com os apóstolos. Esse livro foi maravilhoso para mim, porque ele mostra quem era Jesus enquanto Jesus conversava com os apóstolos, né? Porque a gente conhece as histórias trazidas pela Bíblia e pelos escritos. Essa parte, esse sentimento, esse olhar que Jesus oferecia, essa compreensão, esse questionamento, toda vez que eu li esse livro, eu me imaginava naquele local, eu me imaginava Jesus falando comigo. Mas aí depois eu comecei a perceber que Jesus sempre fala comigo, é eu que nunca estou escutando, porque olha quantas oportunidades que ele me oferece. Essa evangelização, por exemplo, que a gente está, é uma oportunidade de ouvir a palavra dele, mas não o estudo prático da doutrina, ou o estudo prático do evangelho, mas sim todas as ações, porque quando ele trouxe para a gente essa boa nova, o caminho mais fácil da gente chegar ao reino de Deus, através do amor, a gente percebe o quanto a gente não enxerga o evangelho dele em ação em todo momento. São Francisco de Assis disse uma vez para os seus discípulos: vá e pregue o evangelho. Quando necessário, utilize as palavras.
porque a ação, ela marca muito mais do que você falar. Você chegar e falar com brilhantismo é uma coisa, você falar daquilo que você vivenciou é outra. E às vezes somente o ato caridoso que você faz pelo fazer e alguém está olhando sem você esperar holofotes é muito melhor. Por isso que a caridade ela tem que ser escondida. Você não tem que filmar para que todo mundo veja, tirar foto para que todo mundo saiba. Faça com o coração, simplesmente por fazer. Que isso é o mais importante. Pode passar, Cília. Pode passar de novo, que é a mesma coisa. E aqui tem 2 videozinhos que eu vou deixar para vocês, tá bom? É muito natural na nossa vida sentirmos a necessidade de sermos cada vez melhores, seja nos relacionamentos, amizades, no trabalho ou na vida de estudos. Mas essa ideia de gastar energia pensando sobre a arte de ser bom parece inusitada e até mesmo enigmática. Por isso, nós, aqui do Superleituras, elaboramos uma lista com 10 virtudes que pensamos ser as mais importantes do que nunca nos tempos modernos. Coloque depois, por favor, lá nos comentários qual delas você mais gostou. Isso é muito importante para continuarmos a produzir esses vídeos. Vamos lá. Primeira virtude, resiliência. Essa é a arte de continuar caminhando mesmo quando as coisas parecem sombrias. É o famoso nadando contra a maré. É a capacidade de aceitar as contrariedades do dia a dia com serenidade, superar obstáculos, resistir às pressões e também não sofrer por antecipação. Segunda virtude, empatia. É a capacidade de conectar-se com os sofrimentos e experiências de outra pessoa. É sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro. Trata-se de deixar o próprio ego como centro do universo e fazer o outro se sentir importante. É o exercício de identificar tanto os sentimentos e emoções da outra pessoa e solidarizar-se com eles. Terceira virtude, paciência. Nós perdemos a calma porque acreditamos que tudo deveria estar perfeito e girasse em torno de nós. O homem conseguiu façanhas incríveis, como chegar na Lua, mas estamos cada vez menos capazes de lidar com as coisas que insistem em dar errado, como o trânsito, governo, colegas de trabalho, parceiros de relacionamento. Deveríamos nos tornar mais calmos e indulgentes e sermos mais realistas, mais tolerantes às frustrações cotidianas. Sacrifício. Por natureza, buscamos nossa própria vantagem e queremos tudo para ontem, mas ao mesmo tempo percebemos também que temos essa miraculosa habilidade de renunciar às nossas próprias satisfações em nome de outrem ou de alguma coisa. Jamais poderemos constituir uma família, amar o outro ou salvar o planeta se não mantivermos a arte do sacrifício, que é saber esperar, não sendo imediatista, controlando os nossos impulsos e emoções. Polidez. Polidez tem má reputação. Frequentemente assumimos que trata-se de sermos falso ou visto como ruim, por oposição ao realmente o que nós somos, que é visto como bom. Contudo, dada a forma como realmente somos no âmago, deveríamos poupar os outros de muita exposição do nosso próprio si mais profundo. Precisamos aprender boas maneiras, que não são más. Elas são regras internas necessárias à civilização. Polidez tem forte conexão com a tolerância, com a capacidade de conviver com as pessoas com quem necessariamente iremos concordar ou não. Ao mesmo tempo, não seremos capazes de evitar. Humor. Observar o lado engraçado das situações e até rir de nós mesmos é sinal de sabedoria, porque mostra que podemos dar um toque benevolente à lacuna entre o que queremos que aconteça e o que a vida pode realmente proporcionar. Como a raiva, o humor surge da decepção, mas é uma decepção adequadamente canalizada. E é uma das melhores coisas que podemos fazer com as nossas decepções. Nossa vida é como uva. Podemos fazer vinho ou vinagre. É você que escolhe o doce ou azedo. Autoconsciência. Conhecer a si mesmo é tentar não culpar os outros por nossos próprios problemas e estados de espírito. Ter a percepção de diferenciar o que está ocorrendo dentro de nós mesmos e o que de fato pertence ao mundo. É ter humildade de aceitar-se, sabendo reconhecer nossas capacidades para potencializá-las e as nossas fraquezas para equalizá-las. Perdão. Lição ensinada por Jesus há mais de 2000 anos atrás,
Hoje é comprovada pela ciência que faz bem à saúde da alma e do corpo. Perdão é reconhecimento de que o convívio será sempre temperado pelas falhas, nossas e do outro. Portanto, perdoar o outro é dar a chance a si mesmo. Esperança. A forma como o mundo está, até agora, é somente uma pálida sombra do que ele poderia ser um dia. Estamos apenas no início da história. À medida que você cresce, desesperar-se torna-se muito mais fácil. É quase um reflexo. Enquanto que na adolescência ainda era legal e aventuroso. Esperança não é um otimismo superficial, nem um pessimismo profundo, mas uma convicção de que algo do futuro já está nos pertencendo. Convicção. Os maiores projetos e esquemas morrem pelo simples motivo de que não ousamos. Convicção não é arrogância. Ela baseia-se na constante consciência de quão curta a vida é e quão pouco nos perdemos, de fato, por arriscar tudo. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, medite em cada virtude e procure absorver até que ela se torne algo natural em você. Verás como você a cada dia se tornará uma pessoa melhor. Siga a gente lá nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Sugestões de temas lá nos nossos comentários. Um grande abraço e até breve. Quer comentar alguma coisa, Adelaide? Não, você pode passar o outro vídeo também? Tá. I remember when we're having a hard time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look inside. Where will we be when it's all said and done? Hey, and fear stand no chance to love. Don't lose faith in the face of the rest. This storm clears will be all that's left. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês, né? Sobre a qualidade como a gente faz para a gente poder cultivá-la. Né? Gostaria que vocês, nesse último vídeo que vocês viram, vocês pensassem quais são as qualidades que foram mostradas, né? As virtudes mostradas aí, e que fique para vocês, tá? Se vocês sentirem vontade de falar, alguma coisa assim, fiquem à disposição, tá bom? E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Desculpa aí qualquer coisa também, tá? Que a gente tá em aprendizado, tá tudo certo. Parabéns, Dona Adelaide. Muito boa a aula, muito maravilhosa, adorei, amei. E serviu de base para a minha próxima aula do ano que vem. E eu tô chorando aqui do último vídeo. Esse vídeo é muito emocionante. Toda vez que eu assisto ele eu choro, mas tá tudo certo. É que a gente tem que aprender a ser melhor a cada dia. E não é fácil porque estamos num processo, né? O duro que a gente tem consciência que a gente vai dar errado, mas
Alguma dúvida? Não, tá tudo explicado certinho. Fala, Ademir. Não, eu só estou aqui também, assim, engrandecido, né, com tudo que ela falou, explicou, de uma forma tão simples, né? Acho que as crianças entenderam. Não digo crianças, mas nossos jovens amados aí, né? Uma forma bonita. Parabéns, Elaide, você está surpreendendo a gente realmente, tal, né? Hoje você se suplantou, né? Superou muito. E é isso, né? Agora, Adelaide vai ser nossa futura palestrante. ela deixa a gente assim com uma responsabilidade muito grande das aulas que a gente tem que preparar, porque não é que a gente tem que ser melhor, a gente não pode deixar a qualidade cair, né? E isso é muito importante, a gente tem que ficar antenado, né? Do que sempre foi. O que é bom tem que continuar e tem que melhorar. Parabéns, bom domingo a todos vocês. Adelaide é um diamante. Obrigada, gente. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Imagina. Parabéns, Adelaide. Foi uma aula para os jovens e para nós, os mais jovens ainda. Com certeza. Faz a gente pensar e repensar. Verdade. Que Deus abençoe. E vai pra caderneta. É verdade. Obrigada, viu, gente? Luan. Luan, tá aí? Oi, Ercília. Oi. A finalização é sua agora, tá? Tá, vou fazer aqui. Pedimos a toda espiritualidade a permissão para encerrarmos a nossa evangelização da pré-mocidade. Deus, agradecemos de coração pela oportunidade de aprender sobre o Evangelho de Jesus, que embasa e orienta a nossa vivência no caminho do bem, das virtudes e da elevação moral. Agradecemos não somente o dia de hoje, mas em todos os dias da nossa vida, porque até hoje nos sustenta e nunca nos abandonou. Agradecemos por estar conosco em todas as situações e pelo teu grande amor por nós. Gratidão, Senhor. Esperamos nos reunir novamente na próxima semana. E que todos tenham uma semana abençoada de amor, luz e paz. Amém. Boa semana a todos. Que vocês sejam muito felizes. E a próxima aula é para vocês pensarem tudo que foi dito, porque nós vamos falar sobre nossas livres escolhas, né? Tudo que a gente escolhe e tudo que vai ter de consequência com essas escolhas. Então, a gente vai trabalhar dentro do cronograma o nosso livre-arbítrio, tá bom? E amanhã nosso evangelho, tá? Aguardo todo mundo e agora pede para o papai e a mamãe adentrar na sala que nós vamos começar a escola de paz com eles, tá bom? E um beijo no coração de todos. Espero que vocês tenham interiorizado tudo isso que a Adelaide colocou de uma maneira maravilhosa. E espero que a gente, nós todos, inclusive todos nós, não sem exceção, possamos ser melhor a cada dia. Um beijo a todos. Ercílio, Tchau, gente. Boa tchau. Tchau.
Até amanhã.